forma pausada, em um tom estranho. Uma voz ficava fazendo uns barulhos assim. E ela tentava falar, mas era errado. Falava de um jeito errado. Muito errado. Imagina que você, aos 16 anos, vai passar as férias na casa do seu tio que mora no interior de São Paulo. E aí ele decide que vai ser uma boa ideia deixar você e seus primos passando uns dias numa cabana que ele tem no meio do mato. Essa ideia por si só já deve parecer absurda para algumas pessoas, mas se eu tô contando ela aqui hoje, é porque alguma coisa bizarra aconteceu. Meu nome é Lia e hoje eu vou contar a lenda do Bode em Pé, uma história que foi contada no podcast Mundo Freak Confidencial pelo Maurício das Fontes. Antes de começar, eu só queria lembrar que eu tenho um Apoia-se. Eu tô com uma meta pra conseguir comprar um microfone novo, então qualquer apoio é bem-vindo. Dá uma olhada no link da descrição pra ver quais são as recompensas para apoiadores. Agora sim, bora pra história. Só pra dar um pouco mais de contexto, o Mundo Freak Confidencial é um podcast brasileiro que fala sobre casos insólitos e paranormalidade. Em 2019, eles entrevistaram Maurício das Fontes para ele compartilhar o relato que tinha acontecido com ele aos 16 anos. O Maurício não revela a idade atual dele, mas pela forma que ele fala da adolescência, ele deve ter por volta de uns 40, 50 anos. O Maurício conta que nessa época, ele e o pai dele moravam em São Paulo, mas que eles tinham parentes que viviam no interior ali perto de Piracicaba. O pai do Maurício acabou se afastando um pouco desse lado da família quando eles se mudaram para São Paulo, mas ele ainda mantinha contato com um de seus irmãos que morava em Piracicaba. Para conseguir manter a família unida e não perder o contato, todo ano eles tentavam fazer um evento para reunir os tios e os primos. E eles sempre se reuniam na casa desse tio de Piracicaba porque ele era dono de terreno, então a casa dele era bem grande. Naquele ano, o pai do Maurício não ia conseguir passar as férias com eles por causa do trabalho, então o Maurício foi sozinho para pelo menos passar um tempo com os primos. Como o tio do Maurício era acostumado a viver perto do mato, ele queria que os filhos também aprendessem a se virar no mato. Então, às vezes, eles ficavam num casebre que ele tinha mais pra dentro da mata para eles aprenderem a caçar e se virar com o que tinha ao redor. Diz o Maurício que eram outros tempos e que era uma época mais segura para poder fazer isso. Pessoalmente, eu nunca conheci ninguém na minha família do interior que tenha feito alguma coisa assim, mas eu nasci em capital, então quem sou eu para falar alguma coisa? Enfim, como o Maurício era de São Paulo, os primos dele ficavam zoando ele falando que ele era da cidade, que ele era fresco, então não foi muito difícil de convencer ele a ir com eles pro casebre. Mas não se preocupem porque eles não estavam indo ao estilo Mogro Menino Lobo. O capataz do tio tinha matado um porco e umas galinhas para eles poderem fazer depois de comer. Como o casebre era mais ou menos 1 hora de distância andando da casa do tio, eles foram caminhando para lá. E aí o Maurício disse que hoje, relembrando dessa história, ele já consegue perceber que desde essa hora já tinha alguma coisa estranha acontecendo. Ele fala que o ar estava meio carregado, tipo quando vai ter uma tempestade que o ar fica mais pesado. Só que ele e os primos ignoraram isso na hora. A gente tava no caminho. Eu, hoje, né, daqui de onde eu tô, olhando pra trás, eu já tinha achado estranho o caminho. Já tinha alguma coisa no caminho que não tava muito certo. Quando eu paro pra pensar de hoje. Na época eu acho que eu percebi, mas eu não tenho certeza. Porque tava acontecendo alguma coisa. O ar tava estranho. Sabe quando fica carregado? Como quando tá pra estourar uma tempestade, você sabe que vai cair aquele temporal, que o ar dá uma carregada, fica pesado. Um cheiro estranho no ar. Tava. Aquele dia tava. Já era um sinal, né? Pra quem presta atenção, sempre tem sinal. Bom, depois que eles chegaram na cabana e desfizeram as malas, eles foram nadar num riacho que tinha ali perto, e eles encontraram umas meninas da região que também estavam por lá. Enquanto eles estavam nadando e brincando, apareceu um velho com uma espingarda com um moleque mais ou menos da idade do Maurício. Ele cumprimentou todo mundo e perguntou o que eles estavam fazendo ali. Os primos explicaram que eles estavam acampando e falaram quem era o pai deles. O Maurício não quis revelar o nome do tio, mas ele fala que ele e esse senhor se conheciam porque eles eram vizinhos de terra. Ele conta que esse senhor parecia atento, e ele alertou o grupo para eles ficarem juntos, dando bastante ênfase nisso. Parecia que tinha algum animal ali na região que tinha matado umas galinhas dele ou alguma coisa do tipo. O menino que estava com o senhor, que era filho dele, decidiu ficar ali com o grupo e se apresentou como Teodoro. Com isso, o grupo tinha um total de 11 pessoas, 5 meninas e 6 meninos. Mantenha isso em mente porque vai ser importante depois. Enfim, o resto do dia foi normal. Eles ficaram jogando futebol, ficaram conversando, e eles decidiram que eles queriam fazer uma fogueira para poder entrar no clima. O Maurício fala que eles até tinham fogão a gás para cozinhar,
mas eles queriam porque queriam fazer alguma coisa na fogueira. Como já estava ficando tarde, o Teodoro quis voltar para a propriedade do pai dele para pedir permissão para acampar com eles. Para ele não ir sozinho, um dos primos do Maurício, o Robertinho, decidiu ir junto com o Theo. E uma menina que era a paquerinha do Robertinho também quis ir junto com eles. Depois de uns 40 minutos que eles tinham saído dali, o Maurício fala que aquele cheiro pesado tinha voltado mais forte do que antes. Ele até fala que era um cheiro que lembrava um pouco ferro, cobre, sangue, mas era difícil de descrever. Não deu nem uns 40 minutos que o Robertinho e o Theo tinham saído. O cheiro ficou mais forte. Aquele cheiro que estava incomodando no começo, tempestade, pressão, ficou mais forte. Dá até arrepio de lembrar aqui, ó. Porque eu comecei a sentir o cheiro mesmo perto da fogueira, assim. Perto da fogueira o cheiro pegava forte. E era desagradável. Quando eu trabalhava na metalúrgica, tinha umas peças que a gente fazia de cobre. E tinha um cheiro de cobre. Cheiro de metal. Sabe, um cheiro de... É difícil de explicar. Um cheiro metálico, assim. É, um cheiro metálico. Podia até parecer com cheiro de sangue. Pensaram que podia ser alguma fiação elétrica que tivesse queimado, ou até se podia ser o gás da cozinha aberto. Só que de repente eles viram o Robertinho, o Teodoro e a menina correndo sem fôlego na direção da cabana. Eles passaram reto por todo mundo na fogueira e entraram lá sem falar nada. Obviamente todo mundo ficou preocupado e foi atrás deles para ver o que tinha acontecido. O Maurício fala que o Robertinho tava com uma cara de desesperado e a menina tava chorando muito. Só que todo mundo tava muito nervoso para conseguir falar alguma coisa. Quando demorou um tempinho até se acalmar, deu uma respirada e tal. O Roberto tava com uma cara de desesperado, assim, começando a chorar. A menina já tava chorando muito. O fogo da fogueira estava fraco, então ele estava quase apagando. Então, como eles aparentemente iam ficar ali na cabana, uns outros primos do Maurício decidiram sair para pegar mais combustível pro gerador. Só que o Teodoro não deixou eles saírem. Ele estava com o olho inchado e assustado. O Robertinho estava olhando para fora com o olho arregalado. Eles pareciam com medo de alguma coisa, só que ninguém estava entendendo nada. E aí, quando foi sair pra pegar outro pouco de gasolina, o Teodoro meteu um palavrão assim e falou: Porra, não! Tranca a porta, ninguém vai sair, ninguém vai sair. E quando eu olhei pra ele, ele tava com o olho inchado assim, assustado. E a menina começou a chorar de novo. E o Robertinho olhando pra fora, aquele olho estalado assim, olhando pela janela. Até que o Robertinho finalmente contou o que tinha acontecido. Eles foram até a casa do pai do Teodoro e o senhor deixou ele acampar com o grupo. Como ele estava preocupado com aquele animal rondando a região, ele perguntou se o Theo não queria levar um rifle para poder se defender caso ele aparecesse. De novo, não sei o quão comum era donos de terra andarem armados assim, mas eu sou só uma menina da cidade. Eles acabaram não levando arma porque o Robertinho estava com medo de que pudesse dar alguma merda já que estava todo mundo bebendo. Pegaram a trilha de volta para o acampamento e foi aí que a coisa começou a ficar estranha. O Robertinho disse que no meio do caminho eles começaram a ouvir uns barulhos estranhos. Ele nunca explicou exatamente o que eram esses barulhos, mas ele dava a entender que era como se fossem uns sussurros ou umas vozes. E aí, o Robertinho falou que quando eles estavam voltando a metade do caminho, eles escutavam uns barulhos estranhos. Nunca explicou que barulho era esse. Ó, arrepio de novo vindo aqui, ó. Nunca me explicou que barulho era esse. Às vezes ele deixava entender que era voz, sussurro, não sei. Na hora todo mundo pensou que pudesse ser só escuro fazendo eles pensarem demais. O Maurício até fala que na hora ele achou que pudesse ser alguma brincadeira pra contar história de terror, assustar as meninas, só que as expressões do Robertinho estavam muito genuínas, e ele não era do tipo ator que conseguia enganar as pessoas assim. Mas continuando o relato, o Robertinho fala que eles apontaram a lanterna pro meio das árvores pra ver o que era aquele barulho. Então, eles viram uma pessoa de costas, parada. Eu não lembro se foi a menina ou se foi o Robertinho que apontou a lanterna, né, o faroletão que eles tinham da lanterna, apontou para umas árvores e ali eles viram uma pessoa parada. Estava meio tipo de costa. Eles perguntaram quem era, mas como a pessoa não disse nada, eles continuaram andando. Eles até deram uma olhadinha pra ver se essa pessoa estava seguindo eles, mas ela continuou lá, parada. Mesmo assim, por causa do nervoso, eles começaram a andar mais rápido, e nisso já tinha batido o arrependimento de não ter levado aquele rifle. Enquanto o Robertinho estava contando o que aconteceu, o Maurício percebeu que aquele cheiro estava ficando cada vez mais forte. E ele começou a ficar preocupado de que realmente pudesse ser gás vazando.
Mas ele foi lá olhar e o gás estava bem fechado. Então ele não tinha ideia de onde podia estar vindo aquele cheiro. A menina fala que ela ficou apontando a lanterna pro meio das árvores porque o barulho parecia cada vez mais rápido. Então ela ouviu uma voz e viu alguma coisa no meio das árvores. Ela ficou desesperada achando que podia ser aquela pessoa esquisita que eles tinham visto antes. Então eles começaram a correr pra cabana. Nessa hora o Maurício pensou em duas coisas. Ou devia ser algum morador da região que tava zoando com eles, ou podia ser o Robertinho e o Teodoro zoando com ele porque ele era da cidade. Só que o Robertinho não tava com cara de quem tava brincando, e além disso ainda tinha aquele cheiro forte que tava realmente incomodando o Maurício. Então o outro primo do Maurício, o Juninho, lembrou de uma história que ele tinha visto de um colega da escola. Esse colega era descendente de indígena, e uma vez ele estava contando sobre uma das coisas que viviam na floresta, o bode em pé. Uma criatura que era metade homem e metade bode. Mas nessa hora que o Juninho, que é meu outro primo, ele começa a falar umas coisas, né? Dizendo que na escola tinha um menino que era descendente de índio, né? Um menino lá que ele era meio índio, que ele falava sobre o que tinha na floresta, e que uma das coisas que tinha na floresta era um tal de bode em pé. Acho que era bode em pé que eles falavam, que era como se fosse metade homem, metade bode, uma coisa assim. Ninguém levou o Juninho a sério porque o Juninho tava sempre falando merda. Então o Robertinho mandou ele calar a boca. E foi aí que o Maurício teve certeza de que não era brincadeira. Porque se fosse, eles tinham entrado na onda do Juninho. O Juninho começou a pirar e começou a falar que eles estavam na mata do bode em pé, que o bode em pé tava lá fora. Nessa hora o Maurício abre um parênteses pra falar que anos depois, quando ele tava num curso técnico, tinha um descendente de indígena na sala dele e ele aproveitou pra perguntar se ele já tinha ouvido falar do bode em pé. O cara disse que não conhecia, mas que a avó dele, que era de tribo, já tinha ouvido falar dessa história. E isso sempre deixou ele muito pensativo sobre o que realmente tinha acontecido naquele dia. Mas enfim, voltando pro relato. Basicamente, o bode em pé era uma criatura que às vezes parecia com um homem e às vezes com um bode. Falar sobre ele já não era muito bom, porque ele era sinônimo de mau agouro. A essa altura tava todo mundo morrendo de medo e desesperado. O Teodoro tava trancando tudo, porta, janela, tudo. Tinha gente que ainda tava tentando entender se era um animal ou uma pessoa que tava lá fora. O próprio Maurício não tava botando fé nessa história de bode em pé. Só que de repente, aquele cheiro de ferro super forte na cabana simplesmente sumiu. E foi aí que ele achou estranho, porque o cheiro não foi diminuindo. O cheiro simplesmente acabou. Numa hora tava aquela coisa forte e na outra não tava mais. De qualquer forma, o pessoal começou a se acalmar depois de um tempo. Nisso já tinha passado uma hora e pouco, e ele percebeu que o lado de fora também parecia mais calmo. Ele fala que quando tá começando a escurecer, é mais fácil de você achar que tá vendo alguma coisa e se assustar. Mas quando já tá escuro e a sua visão começa a acostumar, as coisas param de assustar. E aí a galera viu que foi só um momento de histeria e que tava tudo bem. Então eles decidiram reacender a fogueira e voltar lá pra fora. Todo mundo concluiu que devia ser alguém tentando zoar com eles lá fora, mas que essa pessoa já devia ter desistido e voltado pra casa. A galera voltou a beber, se engraçar pras meninas, ficaram contando história de terror bobinha, tipo loiro do banheiro, fantasma da escola. Só que de repente, aquele cheiro volta, e volta muito forte. Tava tão forte dessa vez que uma menina do lado do Maurício passou mal e vomitou. E o ar tava extremamente pesado de novo. O Maurício chamou a galera pra voltar pra cabana porque era melhor ficar lá dentro mesmo. Mas ele fala que isso foi um erro, porque eles deviam ter ido embora na mesma hora. O Juninho começou a surtar de novo falando que era o bode em pé, mas o Robertinho mandou ele calar a boca. E aí todo mundo decidiu dormir, porque já tava ficando tarde, eles já estavam ficando paranoicos de novo. O Maurício até achou que pudesse ser o álcool batendo, mas no fundo ele fala que ele sabia que tinha alguma coisa errada ali. Ele só não sabia dizer o que era. No fim ninguém conseguiu dormir porque aquele cheiro tava muito forte e incômodo. Então o Maurício decidiu fazer os cachorros quentes pra galera. Até que uma coisa estranha aconteceu dentro da cabana. Quando deu uma parada assim, eu tentei cozinhar uma salsicha, uma coisa assim, porque ninguém queria sair. Eu peguei umas 3 embalagens de salsicha que tinha ali, preparei tudo no fogão. Fiz um cachorro quente meio mal feito, né, pra todo mundo. Até que um dos meus primos levantou, foi lá pegar na panela mais um. E aí ele começou a resmungar, né, dizendo que eu tinha pego 2 salsichas e todo mundo tinha pego uma só. Eu olhei pra ele como se fosse um completo imbecil, né? Eu disse que todo mundo só pegou uma salsicha porque tinha 12. E se ele quisesse mais, que ele se preparasse e tal. Foi então que a menina que tava lá na trilha, com o Theo e com o Robertinho, ela começou a gritar. Louca assim, oh Jesus, oh Deus, ele tá aqui. E ela começou a chorar, gritando isso lá dentro. Então meu primo percebeu que reclamou da salsicha, o que estava errado. E aí a gente começou a olhar pela sala e pela cabana, meu coração congelou.
E a gente correu pra sair. Um momento de loucura. A gente correu com a menina gritando, a gente correu pra fora. Um dos meus primos perguntou o que estava acontecendo e eu comecei a contar. Tinha 12 pessoas na cabana. Só tinha 11 de nós lá fora. Tá entendendo? Eu não sei se... É, isso mesmo. A gente foi numa quantidade de pessoa. E aí lá dentro eu preparei os pacotes de salsicha. Tinha 12 salsicha. Eu preparei 12 lanches. A gente deu 12 salsicha e um lanche tinha sumido. A gente achou que tinha alguém ali dentro. O Maurício fala que lá dentro ele contou 12 pessoas, então ele fez 12 cachorros-quentes. Só que lá fora só tinha 11 pessoas. Ali ninguém conhecia muito bem todo mundo. Era conhecido de um, conhecido de outro, então se aparecesse uma pessoa a mais, ninguém ia notar. A menina ficou tão desesperada que ela começou a rezar. Tava todo mundo ali desesperado, querendo ir embora, mas ninguém tinha coragem de tomar a iniciativa. Eles decidiram se armar com os galhos, pensando que a pessoa extra ainda podia estar dentro da cabana. Mas quando eles entraram lá de novo, só tinha 11 pessoas. Então eles trocaram a porta da frente, pensando que a pessoa já podia ter saído e eles só não viram. A menina que tava rezando chamava Kátia, e ela conta que gritou porque ela tava sentada de boa no sofá, até que a pessoa que tava do lado dela agarrou a perna dela com força e começou a falar alguma coisa que ela não tava entendendo. E aí a Kátia começou a sentir aquele cheiro de ferro saindo da boca da pessoa. E aí quando ela olhou pra baixo, ela teve a impressão de ter visto cascos no lugar dos pés da pessoa. E aí ela começou a gritar e a chamar por Deus. Com todo o nervosismo por causa da situação, algumas pessoas acabaram dormindo de exaustão e outras ficaram acordadas arrumando as malas. Quando o sol nasceu, já tinha gente que estava esperando o sol ficar mais claro para poder ir embora na mesma hora, e tinha gente achando que devia ser uma pegadinha do pai do Teodoro com o tio do Maurício para assustar eles. Então, eles cometeram o segundo erro: se separaram. 4 pessoas queriam ir embora, só que o resto queria continuar acampando. Como o tio do Maurício tinha pedido para ele ser o responsável pela cabana e deixado as chaves com ele teve que ceder por causa de quem não queria ir. No fim, 3 pessoas foram embora e 8 ficaram na cabana. O Maurício ficou o resto do dia tentando convencer os outros a irem embora também, mas sem sucesso. O Theodore decidiu voltar na casa do pai dele para pegar aquela arma, então o Maurício ficou um pouco mais tranquilo. Já era umas 6 da tarde e estava começando a ficar escuro de novo. Um dos primos estava olhando pela janela, e ele viu a Kátia parada de frente para a fogueira lá fora. E aí o Maurício achou estranho porque ela tinha sido uma das primeiras a ir embora. Não tinha motivo para ela voltar. Então, o cheiro de ferro volta, bem de leve. Não sei quando foi, perto das 6 horas. Já tava escurecendo. Um dos meus dos primos, não lembro quem foi agora. Ele chegou pra mim e falou que aquela menina, Kátia, a que tinha sido pegada na perna, né? Tava de pé perto da fogueira, de costa pra cabana. Aí eu já gelei. Olha eu arrepiando de novo aqui de lembrar. Que eu tenho a imagem dela, de eu olhar da cabana e ela de costa, perto da fogueira, a fogueira ali iluminando ela. E não fazia sentido ela voltar. Porque ela tava assustada, ela é uma das primeiras a ir embora. E aí de novo eu senti aquele cheiro de cobre, aquele cheiro metálico, bem leve. E eu falei pra todos, falei assim: ó, se vocês quiserem ficar na mata, tem um bicho entre a gente. A galera tava achando que o Maurício e a Kátia tinham combinado pra assustar eles. Só que o Maurício ficou puto e acabou gritando com todo mundo. Uma das meninas que tinha ficado era conhecida da Kátia, então ela foi lá fora pra trazer a menina pra dentro. Só que na metade do caminho pra fogueira, ela simplesmente parou e começou a chorar. Quando eles olharam de novo pra Kátia, eles notaram que as costas dela estavam mexendo de um jeito que não tinha como mexer. As costas da Kátia tava mexendo de um jeito que não dá pra umas costas mexer. Não dá. E ela tremia como se estivesse rindo pra baixo e pra cima, só que sem fazer som nenhum. Não era tremer de tremer, era como se estivesse rindo as costas, só que mexia uns músculos que não tem. O Maurício abriu a porta e chamou a menina pra voltar pra dentro. Ela voltou correndo e eles trancaram a porta deixando a Kátia lá fora. Ou pelo menos essa coisa que parecia com a Kátia. Um dos meninos ficava olhando a janela pra ver se ela ainda tava lá fora, e ela ficou lá por mais uns 20 minutos. Até que eles ouviram uma pancada na porta. O Theo tava do lado de fora, gritando, pedindo pra entrar. A galera abriu a porta e ele entrou com um rifle que ele tinha ido buscar. Quando eles olharam pra janela de novo, não tinha mais ninguém lá fora. O Teodoro fala que não tinha nada de estranho acontecendo lá fora, mas que ele também tinha visto aquela menina. Mas ela com certeza não era a Kátia. Ele disse que tinha caminhado até o acampamento,
Nada de estranho tinha acontecido, mas ele viu uma garota e ele falou que não era a Kátia, que estava de pé ali, perto da clareira de onde a gente ficava no acampamento. E ela se virou para ele com a boca abertona, o olho arregalado, e ficou acompanhando com o olhar assim. Ele apontou a arma para ela, porque não sabia quem era, e disse que estava olhando. E aí, quando estava na metade do caminho, percebeu que a menina estava se aproximando dele sem mexer perna. E aí ele correu até a porta e pá, começou a bater. Né? Achou que ela estava aberta, quando ela não estava, a porta fechada, ele ficou maluco. O Theo olhou pela porta toda rapidinho, deu uma olhada assim. E aí eu sei que ele encostou em mim e falou: "Você sabe que só tem 7 de nós aqui agora, né?" E eu senti aquele barulho no estômago, porque a gente contou 8. Então a coisa tava na cabana com a gente não tinha percebido. O Theodore disse que o pai dele não acreditou na história, e que ele falou que devia ser só coisa da cabeça deles porque eles estavam no meio do mato, mas que era bom eles passarem por isso. Mas de qualquer forma ele ia pedir para um parente ir lá buscar eles depois. Pelo menos agora o Maurício estava tranquilo de saber que eles estavam protegidos e que eles iam embora logo. Mas o pessoal tava ficando paranoico e uma menina até chegou a acusar o Theo por causa do nervoso. O meu primo começou a discutir com uma das meninas, porque tava todo mundo tenso. Porque ele ainda tava achando que tava sendo engraçado e que isso era uma peça, uma brincadeira. Só que ela tava assustada, ela não tava achando nada engraçado. Ela é inteligente. Aí meu primo disse que eu não era assim. E aí ela respondeu: "E se aquela garota fosse uma brincadeira mesmo? Será que aquela garota não era o Teodoro com uma peruca?" Aí o Teodoro, já assustado, falou: "Não, né?" E começou uma discussão ali. Aí teve uma hora que a menina apontou pro Teodoro assim e falou: "Então tá, e se for esse tal de bode em pé? Quem garante que o bode em pé não matou o Teodoro, pegou a arma e tá aqui dentro?" Aí a gente ficou com medo do Teodoro. Porque a gente começou a pensar assim: olha a loucura. O Teodoro armado, a gente ali, ó a doideira. Será que alguém tava invadindo a cabana? Tinha algo maligno ali, algum ruim? O que tava acontecendo? Aí as meninas já estavam chorando, já tava tudo uma doideira. E começou a falar que ninguém devia estar andando na floresta à noite, na mata ali, porque não tava errado. Quando a gente conseguiu dar uma acalmada de novo. No fim, eles conseguiram se acalmar de novo e comer alguma coisa. Depois de um tempo, eles viram um carro estacionando e um homem de uns 20 anos descendo com um rifle na mão. O Theo confirmou que aquele era o Renato, o primo dele. Só que o Renato parecia meio confuso e ele perguntou onde que estava a amiga deles. Esse rapaz, que era o primo do Theo, olhou pra trás, olhou pro acampamento, olhou pra nós e ele tava meio confuso, né? Aí a gente olhou e falou: "O que foi?" Aí esse primo olhou e falou assim: "Onde é que tá a amiga de vocês?" Eu imaginei que fosse encontrar ela aqui na cabana. Aí a gente falou: "Ué, que amiga, né? Do que amiga? Do que você tá falando e tal?" Aí ele ainda sentiu o cheiro e falou: "Vocês estão cozinhando alguma coisa com sangue?" E esse cheiro é cheiro de sangue. É o cheiro metálico lá que a gente tava falando, de cobre. E aí ele falou: "Que garota é essa que tá falando?" Falou assim: "Não, pelo mesmo caminho que o Theo usou, né? Que o Theo fez esse aqui. Eu vi uma amiga de vocês parada na estrada. Ela tava com a bocona aberta, olhando pro carro. E aí eu parei, olhei pra ela, encostei o carro, falei: "Você quer entrar?" Ela não falou nada e correu pro mato. Então achei que ela tinha vindo pra cá. Foi mais ou menos isso que o primo do Theo falou. O grupo explicou pra ele o que estava acontecendo, mas ele obviamente não acreditou e nem deu bola. Ele estava mais preocupado em saber quem que era aquela menina que ele tinha encontrado no meio do caminho. O Maurício fala que ele não lembra porquê, mas eles ficaram na cabana conversando ao invés de só irem embora logo. Imagino que eles provavelmente iam esperar ficar de dia. Então, eles ouviram um barulho alto de alguém batendo e arranhando a porta, como se fosse um cachorro grande. A gente foi abrir a porta e... barulho de batida e arranhão. Parecia como se um gato, um cachorro grande estivesse arranhando. E aí veio a parte, porque de uma forma pausada e um tom estranho, uma voz ficava fazendo uns barulhos assim. E ela tentava falar, mas era errado. Falava de um jeito errado. Muito errado. A gente ouvia essa voz. Ouvir essa voz me deixou com o cu na mão. Uma das meninas começou a chorar, a chamar por Jesus na hora quando tava ouvindo aquilo.
Não era uma pessoa, era uma outra coisa, parecendo uma pessoa. Sabe quando o papagaio fala que fala torto, você sabe que não é uma pessoa falando? Era a mesma coisa, era alguém que não sabia falar imitando uma fala. Toda pessoa tem uma cadência, tem uma ordem de fala, uma forma de falar. Aquilo não tinha nada, não tinha ritmo, não tinha fala, não era nada. Aquela merda não tinha nenhuma cadência, não tinha porra nenhuma naquilo. Parecia que era uma outra coisa falando, brincando, e falava. Ficou uns 15 minutos seguidos sem respirar, falando, me deixa entrar, me deixa entrar. Deixa entrar. Quando passou mais uma meia hora, o cheiro começou a enfraquecer de novo. E a gente ouvia correndo pela mata. 2 patas, correndo, correndo, correndo. O grupo ficou lá dentro por mais umas 2, 3 horas, morrendo de medo. Até que o Renato ficou de saco cheio, abriu a porta e atirou pra cima. Foi quando o primo do Theo, né? O Renato. Ele falou, foda-se essa merda, pô. Abriu a porta, disparou com o rifle pra cima e começou a falar, nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, sangue de Jesus tem poder, pai. Começava a atirar pra cima. Igual um doido atirando. E aí a gente viu o carro ali longe. E do lado do picape, né, do carro, que estava estacionado, no mato uma coisa começou a fazer uns barulhos de novo. Não dá pra explicar aquilo. Nunca tinha ouvido um som assim. Nunca. E aí os arbustos se moveu. O primo do Theo deu um tiro na direção do mato. Voltou pra cabana porque era no mato perto do carro. Então não dava pra ir até lá. A gente trancou a porta e ouviu de novo mais lamento e riscada da garganta. Ele disse que tinha visto alguma coisa saindo no meio do mato e rastejando na direção dele. O Maurício conta que eles ficaram horas ali dentro, só ouvindo barulho de coisa correndo e rastejando em volta da cabana, fazendo barulho, tentando falar. Por causa da exaustão, eles acabaram dormindo. O Teodoro ficou sentado de frente para a porta, com a arma apontada, para ficar de vigia durante a noite. Eles foram embora no dia seguinte e o Maurício fala que ficou uns 2, 3 anos sem ir na casa do tio dele. Mas aí um dia ele voltou lá e acabou reencontrando o Teodoro. E o Theo contou pra ele uma coisa que tinha acontecido naquela noite, que ele nunca esqueceu e que ele nunca tinha contado pra ninguém durante todo aquele tempo. E uma coisa que o Theo me contou anos depois, né? Eu fiquei um tempo sem ir na casa do meu tio. E aí saímos de lá, a gente esquece as coisas você esquece. Muda a história na tua cabeça. Eu sei que eu conversei com o Theo quando eu voltei pra lá uns 2, 3 anos depois. E aí o Theo falou que ele tava tentando não dormir, né? O bicho fazendo barulho lá fora. E ele com a arma apontada pra porta ali, sentado. Ele disse que ouviu alguém saindo do banheiro e deitando no chão pra dormir, né? Ele imaginou que fosse um de nós mesmo. E fechou o olho. Aí ele disse que ele fingiu que tava dormindo e contou. Tinha uma pessoa a mais na cabana. Tinha uma pessoa a mais na cabana deitado com a gente. Ele não atirou, não fez barulho, porque ele tava com medo do Renato atirar e acordar e começar a atirar e ele atirar. Então o Theo passou a noite toda fingindo que dormia. Ele disse que algumas vezes essa pessoa a mais se levantava, tremia de forma estranha, como se estivesse rindo e gargalhando, e deitava normalmente do lado de alguém. De manhã, quando todo mundo acordou, né? O sol já tava de pé. Saiu meio assustado, foi até lá fora. O carro tava ok. Tinha marca de tiro na árvore dos lados, que era da arma do primo do Theo. E eu fui fechar, fui eu que fechei, né? A chave tava comigo, fui eu que fechei. Tinha na janela do banheiro, ela tava aberta, tava escancarada. Eu acho que o bicho, que não pode ser uma pessoa, ele usava a janela o tempo todo. Se misturava com a gente. O Theo conta que teve um dia que ele olhou pra floresta e ele achou que tinha visto alguma coisa assim, mas sei que eu nunca mais acampei. E acho que nem eles.
E essa foi a história do Bode em Pé, uma criatura que coincidentemente parece muito com o Skinwalker, que também é uma lenda indígena. Mas isso é assunto para outro dia. Se você é ouvinte do Mundo Freak, você provavelmente já sabe, mas sim, essa história é uma creepypasta. O nome do narrador não é nem Maurício das Fontes, mas sim Marcus Keller, e ele é professor de história e um dos integrantes do Mundo Freak. Essa história foi baseada em uma creepypasta estadunidense chamada Anansis Ghostman, e ela foi localizada pelo pessoal do Mundo Freak. Eu vou deixar aqui na tela o nome de todo mundo que ajudou a fazer esse audiodrama. Eu normalmente contaria a história original aqui pra gente poder comparar as duas, mas não tem praticamente nada de diferente, exceto o nome de personagem ou um ou outro detalhe. Mesmo assim pode ficar tranquilo, porque eu vou deixar o link da descrição tanto do podcast quanto da história original. Vale mencionar que a história original foi postada em 2012 no /X do 4chan, que é o board paranormal. Ela estava em uma thread sobre histórias assustadoras que aconteceram durante uma viagem. Então, apesar da história ser considerada uma creepypasta, ela foi postada como uma história real, mas obviamente nunca teve nenhum tipo de confirmação. Só tem duas coisas que acontecem na história original que não acontecem na história do Mundo Freak. A primeira é que a menina ficou seguindo o Renato na trilha, mas sempre andando um pouco mais devagar do que ele, não importa a velocidade que ele andasse. Até que uma hora ela simplesmente some pro meio da mata e ele acha que ela pegou algum atalho. A segunda é que no final, além de ter passado só uns 2, 3 dias, o Teodoro revela que a criatura chegou a voltar pra casa com eles. Só que a pessoa estava sempre andando mais devagar do que o resto do grupo. Até uma hora que a pessoa voltou discretamente pro meio da mata. Aliás, uma coisa que eu esqueci de conferir quando eu tava fazendo o roteiro é que o Anansis, a pessoa que postou a história, falou com um primo dele para tentar contato com o Ten, que é o Teodoro original. Ele falou que o pai do Ten ainda mora por lá, mas o Ten não. Tinha muita gente dizendo pra ele pedir pro Theo compartilhar o ponto de vista dele sobre o que aconteceu durante a noite, mas ele obviamente nunca apareceu, e o Anansis também nunca mais trouxe nenhum update. Tanto a história original quanto a versão do Mundo Freak nunca revela pra gente se essa criatura se fingia de homem ou mulher. Apesar de nas duas histórias o Teodoro falar que ele viu a pessoa de noite, e o narrador também falar que ele tinha uma ideia de quem era a pessoa extra. Apesar de ser uma história simples, eu sempre achei ela muito boa. Não pelo conteúdo em si, mas porque ouvir ela no podcast deixa muito mais imersivo. Tanto pela excelente narração e interpretação do Keller, quanto pela edição e sonorização do Andrei, que é o host do podcast. Essa parte das curiosidades eu precisei gravar depois, sem câmera, então não estranhe se a minha voz estiver um pouco diferente porque é outro dia e eu tô um pouco gripada. Bom, o Andrei compartilhou no Twitter algumas curiosidades sobre a produção do Bode em Pé. Originalmente, a ideia passou longe de ser um audiodrama, mas até então, o Mundo Freak nunca tinha feito um episódio oficial sobre creepypastas. Então, o André pediu indicação de um amigo que acompanha o podcast sobre histórias legais e fora do padrão. No caso, nada que fosse muito mainstream, tipo Slayer ou Ken Cove, que são histórias extremamente conhecidas para quem acompanha esse tipo de conteúdo. Então, o Maurício da Fonte achou a Nancy Goldman e traduziu ela. E apesar do Andrei não falar isso em nenhum lugar, eu imagino que o nome do narrador ser Maurício das Fontes foi uma homenagem para ele, já que ele costuma ajudar com pautas e traduções. A história ser pouco conhecida foi decisiva na hora deles escolherem o formato de audiodrama. Eles queriam fazer um debate sobre a história, mas ela era grande, aí o ouvinte ia ter que ler e não ia ficar legal nesse formato. Então, eles escolheram fazer um audiodrama. Além disso, a creepypasta tinha bons elementos e ficaria bem dramatizada, e ter só um narrador deixava mais fácil de produzir. Falando em narrador, o Keller é quem foi o responsável pela mudança do nome, porque Anansi é um deus africano contador de histórias, que eu acho até irônico por ser o nome do autor, mas tudo bem. E não tinha nada a ver com o que acontece. Então eles acabaram mudando pra Bode em Pé porque soava bom. Aliás, eu posso estar errado, mas eu tenho uma memória do Andrei citar em algum episódio do Mundo Freak de que eles não queriam usar Homem-Bode porque é um nome que já não é mais levado a sério. Tipo Pé Grande. Mas infelizmente eu não tenho como confirmar isso porque são episódios com mais de 5 anos. O Andrei pediu pro Lucas Balaminuti, outro integrante do Mundo Freak, localizar a história. Ele não queria que o ouvinte ficasse perdendo foco toda hora que falasse um nome gringo tipo Tennyson. A ideia era deixar a galera dentro da história, mas mesmo com a localização, o Andrei optou por manter o ritmo original porque ele queria que soasse como alguém lembrando de uma história. Afinal, ninguém lembra certinho de alguma história. A última curiosidade é que quem fez a voz do Bode em Pé foi a Ira Croft, integrante e sócia do Mundo Freak. O André até fala que foi complexo de conseguir fazer com que a frase soasse errado, mas no fim deu tudo certo. Bom, com isso a gente fica por aqui. Caso você não conheça, eu quero deixar minha recomendação aqui para você ouvir o Mundo Freak. Eu sou uma pessoa muito visual, então eu tenho muita dificuldade ouvindo podcast. Mas os episódios do Mundo Freak são tão bem feitos e imersivos que eu nunca tive problema com isso. A galera de lá também é muito gente boa. Inclusive o Keller já me ajudou com os assuntos umas 2 vezes lá no Twitter. Bom, obrigado aos apoiadores do mês. Se você quer que o seu nome também apareça aqui no final do vídeo, dá uma olhada no meu Apoia-se e considere ajudar. A gente fica por aqui. Até mês que vem.